E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos entrar na semana 3. Pessoal, mas se antes você não assistiu a semana 1 ou a 2, está aparecendo um cartãozinho junto a mim aqui, e também na descrição desse vídeo deixei o link de acesso lá, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estou à disposição para ajudar. E esta semana 3, pessoal, era um pouco extensa. O vídeo ia ultrapassar os 45 minutos, então eu resolvi partir para não ficar nada cansativo para você, nem para mim que está gravando, tudo bem? Então essa é a parte 1 e depois que você finalizar, aqui na descrição desse vídeo também tem a parte 2. Basta você clicar na parte 2 que vai te direcionar na segunda parte, tudo bem? Sendo assim, desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, pessoal, nessa semana 3 nós vamos continuar abordando o tema de geometria analítica, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Nessa semana em questão, nós vamos abordar distância entre ponto e reta e distância entre retas. Então, mas para isso, pessoal, vamos precisar de todos aqueles conceitos da semana 1 e da semana 2. Então, se você quer aprender geometria analítica, uma vez que é um conteúdo que cai muito, mas muito em Enem, e também é cobrado nos vestibulares, vou deixar aqui um cartãozinho aparecendo de uma playlist toda de geometria analítica para você. Se você assistir essas 12 aulas, tenho certeza que você vai sair craque aí nesse conteúdo, tudo bem? Então, nesta aula eu vou apenas corrigir os exercícios, mas se você quiser uma explicação mais a fundo, assiste a playlist, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tudo bem? Então, vamos para a correção. Exercício de número 1. Determine a distância entre o ponto e a reta em cada caso. Então, na letra A, nós vamos calcular a distância deste ponto a esta reta. A reta está representada por sua equação geral e o ponto pelas suas coordenadas. Lembrando que o pai da geometria analítica aí, né, é o nosso bom e velho René Descartes. Aí, pessoal, o que René propôs dentro disso aí, para a gente fazer esse cálculo? Imagine comigo, eu tenho a reta R, que ela é representada por essa equação, y menos 3x mais 6. E tem um ponto qualquer, que é o ponto P, que ele é representado pela coordenada menos 1 e 3. Aí o exercício quer que a gente calcule a distância desses pontos, do ponto à reta. Perceba que a distância não pode ser calculada de qualquer forma. Ó. Se eu calcular a distância aqui, vai dar um valor. Se eu calcular ela aqui, ó, vai dar outro valor. A distância, pessoal, anote isso aí. Distância sempre é perpendicular à reta. Tudo bem? O que é isso, professor? Perpendicular? É que forma 90 graus com a reta. Então, sempre que falar de distância, você imagina um ponto P', e esse ponto P' pertencente à reta R é perpendicular ao ponto P. Aí sim, nós vamos calcular a distância do ponto P a R. Por isso, distância de P a R. Tudo bem? Então, para isso, pessoal, uma coisa também que eu preciso frisar com vocês, que a fórmula de utilizar, o jeito mais fácil de fazer, é utilizando esta fórmula aqui, ó. Nossa, professor, que difícil. Não é, vocês vão perceber que ela é bem tranquila. Ó. Ela tem A, B e C, observe. A, B e C, eles pertencem à equação da reta, ou seja, A é quem acompanha o X, B é quem acompanha o Y, e C é quem acompanha ninguém, né? O termo independente. Tudo bem? E esse X e Y aqui, ó, são as coordenadas do meu ponto. Lembrando que o primeiro é o X e depois é o Y. Então, basta eu substituir os valores que eu tenho nesta fórmula que eu vou conseguir encontrar. Lembrando que isso aqui, pessoal, não é parênteses, tá? Isso é um módulo. Eu vou explicar mais à frente por que tem esse módulo aí. Tudo bem? Então, vamos resolver o exercício. Ó. Primeiro passo, então, vou inserir aqui a minha fórmula. Para resolver isso, eu preciso saber quem é A, quem é B e quem é C. Então, A é sempre quem acompanha X, tudo bem? Anotou aí? Então, quem acompanha X aqui, ó, é menos 3. O B é sempre quem acompanha o Y.
que é igual a 1 nesse caso, né? Porque não tem ninguém acompanhando o y, então é igual a 1. E o c é o meu termo independente, ou seja, né? Quem está sozinho ali, que é 6. Agora, nós precisamos saber quem é x e quem é y também, ó. Que observe, eu tenho a, b, c e tenho x e y. X e y, como já mencionado, é as coordenadas do meu ponto. Ou seja, o x é igual a menos 1 e o meu y é igual a 3. Tudo bem? Substituindo os valores, ó, só para vocês não ficarem confusos, primeiro eu vou substituir A, B e C. Então perceba comigo, ó, onde tinha A, eu coloquei menos 3, veio aqui, aqui. Onde tinha B, eu coloquei 1. E onde tinha C, eu coloquei 6. Perceba que quando tem um sinal de menos, é sempre importante você colocar ele entre parênteses, para você não esquecer de trabalhar com esse sinal. Tudo bem? Continuando aqui, agora sim, ó, eu vou inserir no lugar do x e y, vou inserir esses pontos aqui. Tudo bem? Então, perceba comigo, de olho no lance, vamos lá. Aí, ó. Então, no lugar do x eu coloquei menos 1 e no lugar do y eu coloquei 3. Estou deixando uma cor diferente, pessoal, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tudo bem? Agora que eu inseri todas essas informações, agora é tranquilo. Então, é só eu resolver. Então, vamos lá, pessoal. Ó, cenas fortes. Primeiro passo, ó. Menos 3 vezes menos 1 é 3. 1 vezes 3, 3. E desço 6. Menos 3 ao quadrado é 9. E 1 ao quadrado é 1. Aqui, pessoal, ó, nós finalizamos com 3 mais 3 mais 6, 12. Então, aqui em cima ficou módulo de 12, raiz de 9 mais 1, ou seja, raiz de 10. Professor, para que serve o módulo? Para que tem aquela barrinha ali? Muito simples, tá, pessoal? Na geometria analítica e em qualquer outro lugar, você não consegue calcular a distância negativa. Não tem como você falar assim, ah, pessoal, eu andei menos 5 metros. Não, você pode andar 5 metros ao contrário, ou de ré, mas menos 5 não existe distância negativa. Tudo bem? Então, para que essa distância, para que esse valor não seja negativo, tem um módulo. Então, mesmo que o resultado seu aqui fosse menos 12, com o módulo tinha que sair 12. Tudo bem? Se você quer aprofundar em módulo também, eu vou deixar uma playlist aqui, ó, que eu falo só sobre módulo. É muito bacana as aulas, tá, pessoal? E, como eu disse, esta aqui é uma matéria que cai no Enem igual o Neymar caiu na Copa de 2018. Cai com vontade. Tudo bem? Aí, pessoal, perceba que eu cheguei na resposta. Minha resposta é 12 raiz de 10, né? Saiu positivo ali o 12. Só que eu não posso deixar a raiz de 10 no meu denominador. É feio. Isso que é feio. Aí o que eu faço? Eu racionalizo. Ou seja, eu multiplico todo mundo por raiz de 10. Em cima fica 12 raiz de 10. Embaixo, ó, 10 raiz de 10 vezes raiz de 10 é igual a 10. Tranquilo? Então fica dessa forma. Observe que eu passei o meu radical para cima. Aí fica uma coisa mais elegante. Aqui, pessoal, ó, eu posso simplificar 10 com 12 e a minha resposta final fica 6 raiz de 10 sobre 5. Tudo bem? Então, a distância daquele ponto àquela reta que nós dizemos é essa distância aí. Vamos para o exercício de letra B. Então, a fórmula é a mesma, é um ponto e uma reta, né? Aqui eu preciso das informações quem é A. A é sempre quem acompanha X, no caso 2. B é quem acompanha Y, quando não tem ninguém é 1, né? E o C é o meu termo independente, ou seja, 6. O X em questão, ele é quem vem primeiro, então X é igual a 3. E o Y é quem vem em segundo aqui, menos 2. Agora basta substituir os valores. Conforme nós fizemos anteriormente, vou substituir primeiro o A, B e C. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Então, só recapitulando. A, 2, B, 1 e C, 6. Embaixo aqui é a mesma coisa. E agora, vou inserir o X e o Y. Então, ó, de olho no lance, no lugar do X eu coloco 3, no lugar do Y, menos 2. Agora vamos trabalhar com esse negócio, né? 2 vezes 3 vai dar 6. 1 vezes menos 2, menos 2. Desço 6.
2 ao quadrado aqui, ó, é 4, mais 1 ao quadrado, 1. Resolvendo aqui em cima, ó, 6 menos 2, 4. 4 mais 6, 10. Então, módulo de 10, raiz de 4 mais 1, 5. Perceba que nessas duas questões, o módulo não me ajudou muita coisa, né? Já deu positivo. Mas vocês vão ver que nos exercícios futuros, quando o módulo dá negativo aqui, ó, ele é uma barreira natural. Ele cerca os negativos e fala assim, não, só aceito positivo. Tudo bem? Aqui, pessoal, estou com o radical no denominador também, né? Isso é feio, não pode. Você não vai achar uma resposta com raiz de 5 como denominador. Então, você vai racionalizar essa resposta. Ou seja, multiplica a raiz de 5 em cima e também embaixo. Em cima fica 10 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Perceba, pessoal, que se você bater na calculadora 10 raiz de 5, é a mesma coisa que se você bater 10 raiz de 5 sobre 5. Tudo bem? O valor é o mesmo, mas a representação, para ficar elegante, a raiz tem que estar em cima. Tudo bem? Continuando aqui, eu vou simplificar. Tenho 2 raiz de 5, seria a resposta da letra B. Letra C, mesma coisa, um ponto, uma reta. Vamos usar essa regrinha aqui. A é igual a 3, quem é que acompanha o X. O meu B aqui, ó, é igual a menos 4, que é quem acompanha o Y. E o C é igual a menos 5. O meu ponto P, ele é dado por menos 2 e 4, ou seja, X igual a menos 2 e o Y igual a 4. Substituindo os valores, observe, ó, primeiro só quem é A, B e C. No lugar de A, coloquei 3. No lugar de B, eu coloquei menos 4. Perceba que o B multiplica Y, né? E aqui embaixo também menos 4. E no lugar de C, eu coloco menos 5. Aí ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou inserir o X e o Y, ou seja, as coordenadas do meu ponto. No lugar de X, eu coloco menos 2. E no lugar de Y, coloquei 4. Então, ó, até deixei aqui numa cor diferente para vocês perceberem, ó, que eu só substituí no lugar de X e Y. Beleza? Agora, trabalhando, ó, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 4 vezes 4, menos 16. Desce o menos 5. 3 ao quadrado são 9. E 4 ao quadrado são 16, né? Menos 4, nesse caso. Aqui, perceba comigo, ó, menos 6, menos 16, menos 22. Menos 5, menos 27. 9 mais 16, 25. Aqui o módulo faz todo sentido, pessoal. Não existe distância negativa. Não tem como eu andar a menos. Eu sempre ando uma distância positiva. Por isso, ó, o menos 27 ele vem como 27. Esse módulo só serve para isso. Para quando chegar um negativo, opa, que não, rapaz, é positivo. Beleza? Só fazendo raiz de 5 ali, ó, então fica 27 sobre 5. Esta é a resposta da letra C. Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo algo novo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, que semanalmente nós vamos estar postando mais correções como essa. Eu sempre costumo postar na segunda-feira, tudo bem? E se você está gostando, compartilhe também com seus amigos, dá uma força aí para o canal, que isso é muito bom para a gente. Tudo bem, moçada? Exercício de número 2. Ah, sim, ó, entendeu a jogadinha? Pegou? Então, beleza, vamos nessa. As retas R e S são paralelas entre si. Determine a distância entre elas. Então, pessoal, aqui já não é mais distância entre pontos. São distância entre retas. Posso te contar um segredo? Se você não escreveu, então, escreve aí no canal. Já escreveu? Beleza, vou te contar um segredo muito importante. Só tem como calcular distância entre retas paralelas, tá bom? Porque a distância, você lembra que ela tem que ser perpendicular? Então, ó, em duas retas paralelas, eu calculo ela aqui. Agora, imagine que essas retas não fossem paralelas, fosse uma assim e a outra assim. Aqui a distância seria 1, aqui seria outro, aqui ela seria outra. Na paralela, não, ela pode prolongar a vida toda.
lá no fim, se ela for paralela, a distância é a mesma. Então, regra importante, só é possível calcular distância entre retas paralelas. Mas e aí, professor, como que a gente vai calcular essa distância? Nós não aprendemos a calcular a distância entre ponto e reta? Então, só fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Imagine a reta R, imagine a S. Elas são paralelas. Então, a distância entre elas, ó, sempre será a mesma. Se eu calcular aqui, sempre é a mesma. Lembrando que ela sempre tem que ser perpendicular, né, pessoal? Falou distância, é perpendicular. Aí, o que acontece? Para você conseguir fazer de uma forma mais fácil, você investiga e encontra um ponto em uma das retas, pode ser qualquer uma das retas, tá? Escolhe uma, encontra nela um ponto e calcula a distância deste ponto até a reta. Distância entre ponto e reta, você sabe. Nós acabamos de fazer exercícios. Então, basicamente é isso. Encontrou o ponto e calculou a distância. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Eu vou escolher a reta R para calcular o ponto. Não é obrigatório, você pode escolher a S, tanto faz, tá? E como que eu vou achar um ponto em R? Basta eu inserir uma coordenada. Se eu inserir um Y, ele vai me dar um X. E esse X e Y juntos, eles vão me proporcionar uma coordenada desse ponto. Então, para facilitar, ó, eu vou colocar Y igual a 0. Eu colocando Y igual a 0 vai ficar mais fácil, que sempre que eu coloco 0, me ajuda, né, a fazer os cálculos. E aqui eu vou estar encontrando a raiz desta reta. Tudo bem? Mas você pode pôr qualquer valor para Y. Eu estou pondo igual a 0 porque eu achei mais fácil. Mas aí fica a seu critério. Então, suponhamos que no lugar de Y, estou colocando 0. Beleza. Eu fico tendo X do menos 2 vezes 0 mais 3. Aqui eu posso cortar, né? Porque menos 2 vezes 0 é 0. Então, fico X mais 3 e X é igual a 3. Então, perceba, ó, esse ponto P aqui, um exemplo, eu inseri um ponto Y igual a 0 e ele me deu um X igual a menos 3. Esse aqui é uma coordenada de um ponto que pertence à reta R. Agora, como eu já tenho o ponto e tenho a equação da outra reta, basta eu usar essas informações e usar a regrinha de distância de ponto e reta. A distância do ponto àquela reta será a mesma distância das retas. Tudo bem? Então vamos nessa, né? O A meu é igual a 3, que quem acompanha o X. O meu B é menos 6, que é o que acompanha o Y. E o meu C é igual a 1. X é igual a menos 3 e Y é igual a 0. Substituindo, no lugar de A, eu coloco 3. No lugar de B, ó, coloquei menos 6. E no lugar de C, coloquei 1. Então, agora vamos substituir o X e o Y. Eu faço passo a passo assim, pessoal, para ficar mais fácil. Mas se você quiser colocar tudo de uma vez, pode. Tudo bem? Então, ó, no lugar do X, eu coloquei menos 3. E no lugar do Y, 0. Fazendo o cálculo, ficaria assim, ó. 3 vezes menos 3, menos 9. 4 vezes 0 é 0. Desce 1. 3 ao quadrado são 9. Menos 6 ao quadrado são 36. Menos 9 mais 1 é igual a 8. 9 mais 36 são 45. Aqui, muita atenção, pessoal. Essa raiz de 45, ela pode ser fatorada. Que é isso, professor? Eu posso simplificar ela. Até agora, o 27, os outros números, 27 não, mas o 5, 10, não tinha como. Mas aqui tem, ó. Para ficar algo elegante, nós vamos fatorar, ó. 5, eu posso tentar por 3, eu encontro 15. Por 3, eu encontro 5 e termino 5. Ou seja, raiz de 45 é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Eu corto esse 3 com esse raiz, o 3 sai ali do radical e o 5 fica. Ou seja,
escrevendo de uma forma mais bonita, né? Raiz de 45 é igual a raiz de 3/5. Então, só reescrevendo aqui, detalhe que o módulo, ó, ele viu menos 8 e falou, que não pode negativo. O módulo tem esse papel, falou que não, meu jovem, volta para trás aí e aqui eu só aceito 8 positivo. Então, ó, perceba que o valor era negativo, mas ele sai do módulo ali positivo. Tudo bem? Mas aqui, pessoal, ainda temos um probleminha que nós temos um radical aqui embaixo. Ó. Não pode esse raiz de 5 aqui. Então, vamos multiplicar por raiz de 5, fazendo aí o processo de racionalização. Em cima, eu fico com 8 raiz de 5. Embaixo, 3 raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a 5. Perceba que eu posso multiplicar 3 vezes 5, chego na resposta final, igual 8 raiz de 5 sobre 15. Não posso simplificar, fica desta forma. Ou seja, essa distância aqui ó, é 8 raiz de 5 sobre 15. Então, meus queridos, encerramos aqui a nossa primeira parte dessa semana 3. Como já mencionado, se você quiser aprofundar no assunto, no link da descrição desse vídeo, se encontra aí uma playlist nossa só falando de geometria analítica. Você vai sair daqui preparado para fazer questões de Enem, de vestibular, para ir entrar na sua tão sonhada faculdade. Tudo bem? Então, encerramos por aqui. Se você quiser assistir a segunda parte, está aparecendo um cartãozinho junto a mim aqui. Basta você clicar e já será direcionado lá. Tudo bem? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.